Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o consultor Carlos Medeiros. Qual o futuro das gestões nas cidades brasileiras? Como a presença digital vai impactar as eleições de 2024? O jovem decidirá as eleições locais no ano que vem? Ainda, como está o mercado de consultoria em projetos? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Carlos Medeiros é pós-graduado em Gerenciamento e Elaboração de Projetos com foco em mobilização e recursos públicos. O convidado tem certificação internacional na área. Carlos é sócio e consultor na EXP Consultoria. O entrevistado atua em planejamento, governança e gestão. E é com o consultor Carlos Medeiros que converso no programa de hoje. Tudo bem, professor Carlos? Eu vou falar professor porque eu acho que dignifica e resume bem as atuações que eu resumidamente coloquei aqui. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Otimista, aqui no programa Política. Tudo bem, professor? Tudo bem, e muito grato pela terceira vez estar aqui com vocês e muito honrado em poder contribuir nesse debate que é tão importante, às vésperas aí de um ano do primeiro turno. Esse assunto deve esquentar cada vez mais. Exatamente. E acredito que a gente tem que contribuir no debate, para o debate público elevar o nível, né? A gente tem assistido, inclusive, uma eleição do ano passado, professor, que não acabou, não terminou plenamente. Ela surge, ela continua repercutindo, né, os resultados, o acirramento político nacional, etc. Numa leitura mais política, antes de a gente entrar em alguns pontos aqui específicos, esse clima eleitoral ainda de 2022, o senhor acredita que vai chegar no ano que vem no debate eleitoral para as prefeituras? Certamente, né? Aqui, particularmente no Ceará, nós temos um contexto particular, que é essa questão das alianças históricas que foram rompidas e novas estão se construindo. Isso. Então isso acirra o movimento nos bastidores e, como você bem falou, esse movimento digital, ele acirra no front, né? Ou seja, fora dos bastidores. Então é como se as eleições já tivessem começado, a campanha já tivesse começado, porque ao agitar isso, o eventual candidato, o pré-candidato, ele já está mobilizando e criando expectativa com o seu público. Então é como se o tema, usando a própria linguagem das redes sociais, ele estivesse em alta o tempo inteiro. Então isso cria um desgaste natural também do próprio tema, né? Exatamente. A gente, inevitavelmente, está em vários grupos, alguns até focados em política, por dever de profissão, no caso eu, provavelmente o senhor, e, portanto, a gente percebe um clima muito tenso, né? E aqui fora também tem uma certa tensão. Faz sentido eu dizer que há uma retroalimentação de que aqui a vida, na prática, leva uma certa tensão para os grupos do WhatsApp, por exemplo, e também de lá para cá, faz essa via dupla? É possível haver isso? Certamente, certamente. Há uma retroalimentação, acho até que esse é o termo mais adequado para isso, porque à medida em que as figuras públicas, elas criam uma expectativa, essa expectativa, ela vai ter uma bifurcação em determinado momento. Ou ela vai ser alcançada e terá uma satisfação, ou ela vai ser frustrada, se aquela expectativa não for correspondida, e vai se reverter em insatisfação àquela figura pública. E como eu falei anteriormente, esse cenário local, ele está estimulando uma série de posturas públicas que agitam essa massa, essa audiência, né, de pessoas interessadas, cidadãos comuns, partidários, né, os próprios militantes ali, e a gente fica num ciclo que se retroalimenta, como você falou, e intensifica essa agenda cada vez mais. Entendi. Agora, professor, como que tudo isso vai para uma mesa de planejamento? Eu, prefeito, ou pré-candidato a prefeito, enfim, ou um apoiador ali de luxo, né, como eu costumo dizer, de um prefeito, de uma cidade importante, como que tudo isso pode ser afunilado para se transformar
em um planejamento ou um diagnóstico que poderá daí sair um planejamento? Como é que isso é feito na consultoria? Bem, tem um termo que nós utilizamos com muita frequência nos nossos conteúdos e nas oportunidades de aconselhar os gestores públicos, que é o conceito de ambidestria. Então, o gestor, se ele quiser construir um legado, se ele quiser fazer uma boa administração, ele tem que ter um olhar no curto prazo, que são todas essas questões que nós já discutimos aqui anteriormente, mas também tem que ter um olhar no longo prazo. Porque, no primeiro momento, o eleitor quer essa agitação, quer esse movimento. Mas, ao final do pleito, quando aquele compromisso, ou melhor, quando a gestão vai ser avaliada, se merece o privilégio de ser renovada ou outro entrante de assumir ali a gestão de uma cidade, o que o eleitor vai levar em consideração são as entregas. É o legado que está sendo construído, são as transformações. O resultado no dia a dia, né? Exato. O resultado concreto. E isso não vem no curto prazo. Isso tem que ser plantado aqui e semeado e nutrido para colher os resultados no médio e longo prazo. Então, essa capacidade, essa competência do gestor de forma ambidestra, cuidar do curto prazo de todas essas questões, mais de imagem, alianças, questões mais imediatas, mas também ter uma visão de futuro e trabalhar constantemente para aquela visão de futuro ser concretizada é fundamental para ele chegar no pleito de uma forma mais competitiva. O senhor está falando ali um pouco da tese de que em uma eleição municipal a discussão é local, é dia a dia, é cotidiano das pessoas, qual a minha dor e o que o gestor está fazendo em relação a ela. Isso posto para 2024. Eu não vi assim o senhor colocando algum aspecto mais ideológico, mais partidário. Essa dimensão nacional de que falamos no início do programa, ela interfere nessas discussões locais do ponto de vista do dia a dia? Eu acho que pode interferir, Erivaldo, mas essa é uma questão muito heterogênea. Tem algumas cidades que têm um contexto, têm uma cultura, que o papel, que a agenda nacional, estadual podem interferir. Sim. Posso citar uma região aqui do estado, que certamente, duas, para ser mais honesto, que é a região do Cariri e a região de Sobral. Então, assim, são duas regiões que incorporam essas agendas. Mas, na maioria das cidades, o que importa mesmo é o cotidiano. E é interessante você falar dessa questão de agenda local, que, se você me permitir, trazer aqui uma experiência que é global, mas que tem cada vez mais pautado o local. Tem um autor muito conhecido, que é o Thomas Friedman, e ele escreveu um livro dizendo que... grande economista Nobel, né? Sim, sim, claro. E ele escreveu um livro chamado O Mundo é Plano, mas não é plano no sentido de terra plana, tá? Só para deixar claro. É no sentido de nivelado, né? Seria a tradução mais, numa tradução livre, seria o mais adequado. Ou seja, o jovem que está no Paquistão, o jovem que está em Nova York, o jovem que está lá no interior do Parambu, ele está consumindo o mesmo conteúdo nas redes sociais. Através disso aqui, né? Através do smartphone. Então, o que isso tem gerado também? Aquele jovem que está no município e consumindo o que o prefeito está fazendo, o que ele está entregando, ele está olhando o que o prefeito da cidade vizinha também está fazendo. Então, isso tem gerado um nível de competitividade absurdo dos agentes públicos, né, dos políticos, não só com seus adversários, mas com os prefeitos, digamos assim, os equivalentes, né, os seus pares de outras cidades. Entendi. Porque o jogo é mostrar que está fazendo mais, mostrar que é mais popular, mostrar que é mais comunicativo nas redes sociais, e isso está criando um cenário novo e um pouco imprevisível. Então, eu diria que sim, pode ter isso em algumas cidades, mas a grande maioria eu acho que vai ser determinante uma combinação de aspectos locais, um aspecto comparativo da região com o que outros gestores estão fazendo e a própria demanda da cidade. São as demandas, são os problemas que de fato devem ser resolvidos, que às vezes estão sendo deixados em segundo plano. E também, quando se fala em resultado, às vezes quando se coloca a reeleição na discussão, o prefeito chega e diz, olha, 4 anos foram muito pouco para a gente realizar isso, isso e isso, precisa de mais 4 anos. Esse argumento está na base da tentativa de reeleição, mas a impressão que eu tenho é que ele está se fragilizando ao longo do tempo, porque a população ela tem uma certa pressa nos resultados. Isso faz sentido para o senhor? Totalmente. Se você observar, o jovem e o adulto, digamos, até 44 anos, que é a massa
de eleitores, né, que nós temos e, por coincidência, a massa de usuários de mídias sociais no Brasil. Eles praticamente há uma interseção nesses dois grupos. É um público que está tendo um senso crítico maior, então que consegue avaliar melhor, que olha aquele discurso, mas ao mesmo tempo ele olha um discurso que é dissonante e ele consegue formar. Então, para além daqueles que têm já uma convicção ideológica, a grande massa de eleitores que decide de forma, talvez ali, circunstancial, em quem vai votar, ele vai avaliar esse conjunto de elementos. Então, essas narrativas mais vazias e mais genéricas, elas tendem a perder força. E tende a ter mais relevância as narrativas que estão relacionadas à própria cidade, que estão relacionadas às entregas que o prefeito falou. E como nós falamos recentemente em um artigo no nosso site, não só as entregas, mas ao impacto que as transformações da sua primeira gestão causaram. Entendi. E aí, quando se fala ainda sobre essa história da reeleição, o prefeito, estamos falando de prefeito porque estamos olhando para 2024, o prefeito, ele promete algo e a partir dali e com outros fatores, ele é eleito e aí segue 4 anos, no final da primeira gestão, ele meio que requenta aquela promessa olhando para mais 4 anos. A impressão que eu tenho é que o eleitor ele está mais crítico em relação a isso, né? Com certeza. E a sua pergunta ela é providencial, porque como nós somos também agentes desse meio, nós observamos e nós estudamos os dados do Tribunal Superior Eleitoral, de utilização de mídias sociais, enfim, nós tentamos observar os dados para ver o que os dados nos mostram. Sim. E o que a gente tem observado é que a procura por planos de governo, ou seja, que é basicamente a formalização do que o candidato propõe naquela ocasião da eleição, ela tem aumentado exponencialmente. E essa procura, ela não é apenas para a análise do eleitor, mas também para a análise dos seus adversários. Entendi. Então, nós, inclusive, às vezes somos procurados durante esse período pré-eleitoral para ajudar a direcionar em algum plano de governo. E não é raro ele pedir, olha o do meu adversário, para ver se tem alguma inconsistência. E ele traz elementos que foram prometidos e não foram cumpridos. Então, é uma faca de 2 gumes, essa questão das promessas, porque, como eu falei anteriormente, toda expectativa que se cria, ela pode seguir 2 caminhos. Exatamente. Ela pode ser concretizada e gerar uma satisfação, ou ela pode ser descumprida e gerar uma frustração, que é um dos piores sentimentos que você pode gerar numa pessoa. Perfeito. Então, a gente pode dizer que o consultor, quando ele orienta uma equipe para ir às ruas, saber ali identificar a imagem e a receptividade de umas propostas, a gente está falando de mostre meus méritos e aponte os defeitos do adversário, né? Sim. Em suma é isso, né? Exatamente. A gente que milita, que trabalha na cobertura política, eu particularmente gosto dessa frase, não sei se faz sentido, é o senhor que vai dizer, é de que uma campanha começa sempre na gestão e a gestão começa sempre na campanha. Isso faz sentido para o senhor? Bem, eu posso dizer... Pode discordar, discordar bem respeitosamente, claro. Mas assim, eu acredito que esse é o senso comum, mas eu particularmente tenho uma opinião diferente. Eu acho que uma boa gestão, ela inicia antes da campanha. Se o candidato que quer fazer aquela entrega e realmente deixar um legado no primeiro mandato ainda, ele não pode deixar para construir a gestão depois da campanha, porque não dá tempo. O intervalo, a janela entre a eleição e o início do mandato é muito curto para tomar decisão. Então, o que acontece? Começa uma série de agendas, os 100 primeiros dias, uma série de cobranças, de pedidos. Tem que convergir isso ainda com a base eleitoral que ele trouxe junto. Se for um adversário que ganhou, tem uns esqueletos, né? Exatamente. Geralmente então, tem, assim, né? No início tem uma série de demandas que já tem que ser endereçadas para fazer isso. Então, antes de iniciar, ele já tem que ter os objetivos de longo prazo. Isso é fundamental. E nós temos vários casos que eu poderia citar de prefeitos e gestões que fizeram isso muito bem feito e que antes mesmo dos secretários assumirem, já foi passado para esses secretários qual era a missão que eles tinham que fazer. Então, eles tinham que estudar o orçamento, tinham que estudar os problemas da cidade, para a partir do dia 1
ele já está tomando decisões. Antes do dia 1, pensando, planejando, articulando, para dia 1, quando ele pega, de fato, ali a autoridade para tomar decisões, sim, ele já executar e não tomar pé da situação. Exatamente. Esse é um tempo precioso e eu acredito que a gestão deve iniciar antes mesmo da própria eleição. É por isso que, às vezes, professor Carlos, a gente percebe candidatos que estão muito à frente, que é praticamente selada a eleição dele ali há 15 dias, a 20 dias da votação, ele já tem um discurso mais mediano ali, mais calmo, mais tranquilo, ele não promete mais muita coisa ali, um tanto quanto fora da realidade, né? Às vezes o cara que está lá atrás, ele promete tudo que você possa imaginar, mas aquele que já está com a expectativa de vitória, ele já tem um discurso mais moderado, justamente para que isso não comprometa ele numa eventual e potencial gestão, né? Certamente, certamente. Primeiro, porque a gente, quando fala de gestão pública, a gente está falando de uma balança totalmente desequilibrada entre as demandas da sociedade, que são infinitas e ilimitadas, e os recursos públicos para dar conta dessas demandas que são, no extremo oposto, totalmente limitados e restritos. Então, se ele não tiver um senso de prioridade, se ele não tiver o bom senso de propor demandas que de fato sejam exequíveis, ele pode estar cavando ali uma série de vulnerabilidades para o discurso político e assim até fragilizar a sua viabilidade eleitoral. Mesmo correndo o risco de o adversário estar falando o que o eleitorado quer ouvir? Eu acho que sim. Nós temos vários casos de candidatos que foram bem-sucedidos fazendo a contra-inteligência, apontando que promessas irreais, expectativas irreais e fazendo essa contra-inteligência. Óbvio, cada caso é um caso, não há uma receita de bolo aqui que possa ser generalizada e dizer, mas de uma forma geral, eu posso dizer que a maior parte dos erros está concentrado em fazer promessas totalmente absurdas e fora da realidade. Se a gente fosse fazer uma caricatura aqui, né? Entendi. Beleza, Carlos Medeiros, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá certo? Combinado. No segundo bloco, vamos continuar falando destes e de outros aspectos aí que envolvem esse fascinante mundo da disputa política que já se avizinha. Estamos praticamente a um ano das eleições do ano que vem. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Carlos Medeiros, que é consultor, especialista aqui nesta área, como falei no início do primeiro bloco, fascinante que é essa relação entre a realidade intermediada por estratégias, né, e que acaba impactando no jogo do poder. Mas antes de a gente seguir, eu gostaria que você dissesse como que ele encontra a sua consultoria na internet e nas redes sociais. Bem, você colocar no Google, você vai provavelmente achar, meu nome não é muito comum, Carlos com K, né? Então é Carlos Medeiros, que certamente vai achar. E a XP Consultoria, uma empresa que já está há vários anos aí no mercado, nós temos outros sócios e a gente tem se dedicado a sair desse senso comum de prestar serviços de assessoria. A gente não, sem nenhum demérito a esses profissionais, tem muitos colegas nessa área, mas é um serviço que ele substitui, de certa forma, uma atribuição que deveria ser de origem do servidor público. Então, nós nos dedicamos a investir no capital humano, com treinamentos, metodologias, seja de monitoramento de projetos, seja de planejamento, de definição de objetivos, de avaliação de indicadores, ou seja, questões que são um pouco mais profundas, mas que elas nos deixam mais inspirados a fazer isso, porque a gente sente que a gente passa a fazer parte de uma comunidade que está querendo realmente elevar o nível da gestão pública. Perfeito. Então, só reforçando, Carlos Medeiros, como aparece no vídeo. Perfeito. E XP, E de elefante, X de xadrez e P de pato, consultoria. Isso. Perfeitamente. Professor, os dados recentes, né, do IBGE e dos setores que se debruçam sobre isso indicam que
o universo digital tem uma presença muito forte, né, de jovens, né, e que as redes sociais terão um impacto cada vez maior na disputa política. Daí vem a pergunta, o jovem decidirá as eleições do ano que vem e posteriormente terá cada vez mais força nesses processos? Eu dividiria essa pergunta, Erivaldo, essa excelente pergunta, em duas partes. Pois não. Primeiro, se a gente olhar no curtíssimo prazo para esta eleição, o que se demonstra é que ainda há um baixo engajamento desse eleitor mais jovem. Então, muitos jovens já aptos a tirar o título de eleitor. Jovem até a faixa de 24, que é o... Não, vamos dizer assim, até os 18 anos, que é quando ele passa a ser obrigado a ter um título de eleitor. O primeiro voto, né? O primeiro voto, Sim. Que boa parte irá exercer nesse próximo pleito. Ele posterga isso. Muitos não votam nessa... Então, assim, isso demonstra, é uma das evidências que demonstra essa falta de engajamento. E segundo, é um voto que é muito circunstancial. Então, depende muito da linguagem, de discurso. Então, assim, é um voto mais difícil de você fidelizar. Por outro lado, e aí eu adianto para a segunda parte, se nós pensarmos no longo prazo, nessa massa de crianças e adolescentes, que serão os próximos eleitores, e às vezes a gente não tem ideia do quanto isso passa rápido, que nós estamos no ano 23 desse século, e você e eu, sem termos que entregar a idade, nós somos do século passado. Perfeitamente. E aí, às vezes, quem está nesse jogo político, ele está muito concentrado no curto prazo. Exatamente. Hoje, na próxima eleição, e a gente tem que pensar no longo prazo também. Exatamente. E quem nasceu neste século XXI já está indo aí para a terceira eleição, provavelmente. Exatamente. Então, é outro jogo diferente do século passado. Né? A gente falando assim, parece uma coisa muito antiga. Mas o fato é que há um dever de casa que todo gestor público poderia fazer em levar essa consciência cidadã para esses jovens. E, obviamente, que eu não me refiro a uma agenda partidária, até porque isso seria ilegal. Mas uma consciência cidadã, por exemplo, nas escolas, participar mais da agenda das escolas, dos grupos, das ações que são feitas com jovens nas cidades, para eles entenderem o papel da sustentabilidade, da mobilidade urbana, da segurança, do papel da saúde, o que são os equipamentos, o que são as 3 esferas de poder, quais são os poderes estabelecidos numa cidade. Uma formação política mínima ali, Mínima, sem nenhum direcionamento, mas realmente para a pessoa entender quais são os papéis. Então é muito comum você conversar, e a gente fez programas para jovens especificamente, e às vezes uma desconexão com essa institucionalidade que é a política. E, consequentemente, uma desconexão com as responsabilidades e os poderes do prefeito. Então isso acaba, às vezes, se voltando negativamente para esses gestores, sendo cobrado por questões que são de competência do Estado, da União, que não tem nenhuma ligação com ele. Então, eu acho que, num curto prazo, realmente tem que se adequar ao momento, é circunstancial. E pensando um pouco mais adiante, formação cidadã, quanto antes, uma comunicação mais educativa nos próprios meios de comunicação, não só do prefeito, mas da própria institucionalidade, para formar eleitores melhores, né? Entendi. E no meio disso tudo, para complicar ainda mais, nós temos aí os políticos que agora têm ali a dancinha do TikTok como o esporte favorito. Isso só atrapalha, desse ponto de vista que o senhor coloca, né? É difícil fazer um julgamento genérico, generalizado, digamos assim. Eu acho que não há um problema em pontualmente se fazer uma linguagem mais casual e tudo, mas eu acho que, concordo com você que me parece que estão perdendo um pouco a mão em entender que o prefeito, principalmente a figura do prefeito, ele é a representação máxima de autoridade, de institucionalidade de uma cidade. Sim. Então, obviamente que tem toda uma liturgia que tem que estar por trás disso. E, como eu falei, o que a sociedade está esperando nesse processo de maturação é resolver problemas concretos. É mostrar que eles, principalmente esses agentes públicos, eles estão atentos aos problemas concretos da cidade e mais ainda, que estão resolvendo esses problemas. Essa é a agenda principal. Entendi. O resto é secundário. Então, como secundário, pontualmente. Mas o que deveria ser predominante? Qual é o papel da gestão? Quais são os objetivos? Qual está sendo o nosso progresso
em relação a esses objetivos. Isso certamente traria um nível de autoridade maior para esses gestores. E um ponto em cima, me permita acrescentá-lo, é que a intimidade com a ferramenta de internet, a popularidade, a curtida, o engajamento naquela gracinha que o político faz ali, aquilo ali não converte em voto, né? Então, assim, essa relação direta, ela basicamente não existe. Então, assim, há políticos muito populares na internet que são um fracasso de urna. Quer dizer que essa realidade o político tem de ter ali à mesa dentro do seu planejamento, né? Sim. Não dá para a gente ter uma certeza, porque esses algoritmos são meio que uma caixa de Pandora, ali, ninguém sabe com certeza. Mas há algumas teses que dizem o seguinte: quando você constrói a sua comunicação com, vamos colocar dessa forma, né, com dancinhas, com coisas mais lúdicas e da moda, as trends, né? Quem não viu o Bruno Mars, né, andando ali para todo lugar. Todo mundo copiando, né? A Barbie, todo mundo copiando. O que você está dizendo para o algoritmo das redes sociais? Atrai a pessoas que querem ver isso. E às vezes essas pessoas sequer são eleitores. Às vezes sequer são daquela cidade. Elas só estão ligadas naquele conteúdo. Ou que estão ligadas em conteúdo de vários prefeitos, vários políticos, enquanto que elas só têm um voto, né? Exatamente. E o que o eleitor, de fato, daquela cidade, em sua maioria, ele está preocupado, que todas as pesquisas dizem isso, é saúde, educação, custo de vida, segurança, emprego, né? A inflação que está disparando. Se a gente tem o Instituto Ipsos, que é um excelente termômetro para isso, e ele mede a cada bimestre o que as pessoas mais temem. E eu gosto de utilizar essa pesquisa como parâmetro, porque ele compara com vários outros países. Sim. Então ele avalia o Brasil, mas avalia também vários outros países, não só da América do Sul, mas da Europa. E é impressionante ver o impacto da preocupação da inflação, do poder de compra, do medo da pessoa empobrecer e não conseguir colocar os seus itens básicos dentro de casa, não conseguir alimentar seus filhos. Essa pauta, ela é inexistente na comunicação dos prefeitos, praticamente inexistente. É verdade. Agora, ainda nessa relação entre mundo digital e juventude, Carlos, houve um tempo, e não faz muito tempo, que se dizia assim: o adulto da casa deixou de ser o orientador do voto para indicar ao filho ali maior de idade, enfim, a partir de 16 anos, em qual candidato ele deveria votar, para o jovem que, em tese, seria mais bem informado, está mais internetizado, etc., passaria ali no processo inverso, né, de que iria chegar com a decisão do voto em casa e influenciar os pais, né, os tios, a votarem. Isso teve ou tem algum tipo de consistência ou isso não se comprovou nos resultados? Bem, por conta da nossa prática de ser baseada em evidências, eu não poderia fazer uma afirmação dessa sem ter as evidências, mas de fato há indícios que aquela prática que nós conhecíamos, todos nós ouvimos falar que o prefeito, ao caminhar numa casa, o eleitor dizia: nossa família está fechada com você. Isso está cada vez mais incomum, porque é uma coisa muito mais heterogênea. Soma-se a isso outro fator. Principalmente na eleição de deputado, na última nós podemos ver isso, candidatos que não tinham nenhum acesso popular. A campanha dele era feita pelo celular. Era 1 para 1. Isso. E os mais votados aqui no Ceará, inclusive, foram exatamente esse perfil. São candidatos que surgiram nas redes sociais e que explodiram. Então, isso... Aquelas polêmicas de disparo em massa, né? Você está falando? Não só disparo em massa, muitos são orgânicos. Mas o fato é que o próprio candidato padrão desse, digamos assim, desse contexto que você está citando, ele também está se modificando. Então a modificação, eu acredito, essa transformação, ela não é só do eleitor, ela é da própria sociedade. Isso a gente pode observar pela eleição de candidatos que praticamente não faziam visita domiciliar, que a estratégia dele era praticamente toda em rede social. Entendi. Então, é todo um contexto que está mudando e que certamente vai impactar esse poder de escolha também. Quando chegar na época do pai, ou, sei lá, da família discutir alguma coisa dessa, ou do candidato chegar na visita domiciliar, que só será muito mais para frente. Ali na reta final quase, né? Esse jovem ele já vai estar engajado com algum candidato. Porque essa é a vantagem das redes sociais. Ele não precisa pedir voto, ele fala de conteúdo. Vou pegar aqui um caso
que é público, eu posso citar, que é o deputado Célio Studart, que está agora licenciado, assumiu a secretaria no governo do Estado. E você deve lembrar que ele começou como vereador aqui em Fortaleza com uma pauta muito específica. Era. Cuidar dos animais. Inclusive até ficou meio que caricaturado, distribuindo foto, banhando cachorro, né? Os pets, né? Exato. Ou seja, ele foi uma coisa muito nichada. Foi. Quem imaginaria que aquela estratégia muito nichada, que unia ali digital e presencial, o comitê dele, inclusive, era aqui na Santos Dumont com enfim, aqui pertinho. E iria explodir para ser um dos deputados mais influentes, praticamente com a base totalmente digital. Então, isso demonstra que causas, elas movem muito mais do que propostas. Esse fit entre o que as pessoas acreditam e o que o candidato representa. Então, hoje, o que as pessoas acreditam? O que elas anseiam? Essa, na minha opinião, deveriam ser as perguntas que os candidatos deveriam estar debruçados. Entendi. Esse caso do Célio Studart é interessante porque, e aí eu queria comentário do senhor, porque ele percebeu longe, pelo menos ali no médio prazo, algo que não era banalizado como é hoje. Hoje você vai lá na internet, o que tem de político, de pré-candidato abraçado com seu animal de estimação não é brincadeira. Ou seja, o Célio Studart partiu na frente, entre aspas. Ele viu, como se fala no segmento mais corporativo, ele viu um oceano azul, né? Ele foi para onde só ele estaria lá disputando esse segmento. É difícil encontrar uma pauta em que você nade de braçadas, né, sozinho, hoje em dia na política, em que está todo mundo meio que profissionalizado, né, o professor? Sim, mas veja bem, no caso do Célio Studart, nós devemos fazer justiça. Não foi apenas uma estratégia, é um comportamento autêntico. Ele, de fato, ele abraçava essa pauta. Então, como todo conteúdo digital, há uma coisa que a audiência está muito preocupada, que é com a consistência, né? A veracidade daquilo ali. Então, tem muitos conteúdos que as pessoas falam coisas incríveis, os vídeos são super produzidos, mas não é a realidade. Não adianta o político calçar as sandálias da humildade e em seguida pegar o seu jatinho, né? Exatamente. Então, essa forma de interagir, ela está expondo também essas lideranças políticas a um trabalho que vai ficar até insalubre. Todo dia ter que postar, todo dia ter que estar se expondo, isso é muito desgastante. E isso é insustentável para aqueles que não fazem isso de uma forma autêntica. É provável que para o deputado Célio Studart isso tenha sido mais tranquilo, porque ele, de fato... O que se antecipou, né? Ele abraçava essa causa. Aquilo não era um subterfúgio para abraçar aquela comunidade. Ele realmente estava engajado naquela comunidade e se tornou hoje uma referência para toda essa comunidade. Exatamente. Para concluir o bloco e um pouco ainda nessa linha, antigamente um pré-candidato contratava uma pesquisa, essa pesquisa ia ao eleitorado lá potencial e voltava dizendo o seguinte: doutor, o que está rendendo aí para a eleição desse ano é isso, isso e isso. Aí a pessoa montava uma equipe e formava um planejamento eleitoral de campanha em cima desses termos que a pesquisa trazia. Isso ainda funciona? Funciona, sim, mas não pode ser mais a única ferramenta. Ela tem que ser combinada com outras ferramentas. E nesse mundo digital, as próprias plataformas, elas disponibilizam uma série de analytics, né, que são, eu poderia dizer que como se fossem dados, né, estatísticos, de que conteúdos estão... Que são dados cruzados, né? Exatamente. Dados, né? Quais conteúdos estão tendo mais aceitação pelo público, quais estão tendo mais engajamento. Então, não dá mais para ficar só no offline ou só no online, né? É uma coisa só, é uma vida só. Entendi. De dois canais diferentes. Então a gente tem que combinar essas informações para que elas sejam mais coesas, né, e tenham mais substância. Perfeito, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado de hoje, o consultor Carlos Medeiros, da EXP Consultoria, aqui comigo, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o convidado de hoje, Carlos Medeiros, que é consultor sócio da EXP Consultoria, aqui conosco, nos ajudando a entender esse mundo aí de consultoria, de pesquisa, de gestão pública. Mas antes, vamos dar novamente os dados aí de como ele encontra na rede social, tanto o senhor como a sua empresa, para quem ainda não anotou das vezes que a gente já falou. Claro. O site da empresa é xpconsultoria.com.br, vocês terão acesso lá a todas as informações, redes sociais. No próprio Instagram, fácil achar, é XP Consultoria, a principal rede social, mas estamos em todas. E quem quiser se conectar diretamente comigo, é só procurar Carlos Medeiros, com K e sem S, da forma como está aparecendo aí, que é fácil de encontrar no Instagram, em todas as redes sociais também. Eu tenho uma presença bem massiva em todas essas ferramentas. Muito bem. Professor, a sensação que se tem é que, primeiro, 2024 parece que foi antecipado a disputa, o clima, no mundo online, no mundo offline. A sensação que a gente tem é essa, queria que você comentasse. E o segundo ponto é para onde está indo a gestão pública, o futuro da gestão pública com usuários, habitantes, né, os munícipes, né, como se fala, cada vez mais exigentes. Como que a consultoria entra para tentar ajudar, tentar organizar essa questão tão desafiadora? Bem, eu concordo com você, eu acho que há essa antecipação e isso nos causa muita preocupação. Por quê? Porque nós que trabalhamos como consultor, tendo como principal objetivo alavancar os resultados da gestão, a gente vê uma das principais competências ser sacrificada nesse processo de antecipação, que é o planejamento. Então, quando os gestores eles são impelidos a se debruçar no curto prazo, eles esquecem exatamente que isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma maratona que tem que ser trabalhada, que as ações têm que ser nutridas e desenvolvidas de forma sistemática para colhermos os frutos ao final do mandato. Eu acho que isso é fundamental ter essa visão de longo prazo. Além disso, em relação ainda ao planejamento, o que nós temos feito bastante é chamar a atenção dos nossos clientes, da nossa comunidade, da importância de, sem abrir mão desse curto prazo, construir os seus objetivos de longo prazo. E a gente vê que tem... Outro dia eu vi uma entrevista do ex-governador Domingos Filho, uma grande liderança aqui do Estado, e ele falou uma coisa corretíssima, que vai totalmente ao encontro do que eu estou colocando aqui. Se você observar, as grandes lideranças do Estado, elas foram exatamente na contramão disso. O nosso ex-governador Cid Gomes, em Sobral, o próprio Tasso Gereissati, ou seja, eles foram na contramão de fazer isso, tomaram decisões corajosas e a partir daí tem um primeiro momento que é mais doloroso, mas no segundo momento ele se consolida, porque ele consegue entregar o resultado. Você deve lembrar do impacto que o então governador Tasso Gereissati causou nos primeiros meses de governo, tomando decisões difíceis ali. Mas o que seria do Ceará hoje se não fosse o Tasso Gereissati? Exatamente. Será que nós teríamos o equilíbrio fiscal? Seríamos a grande economia do Nordeste, o grande potencial do Nordeste? Teria todo esse arranjo institucional que nós temos, que troca governo, troca do Estado por uma bandeira totalmente diferente partidária, e a estrutura do governo continua funcionando. Tudo verdade. Isso foi plantado lá atrás. Exatamente. Então, o ex-governador Domingos Filho ele foi muito assertivo nisso, e ele elencou vários exemplos. Na verdade, não foi numa entrevista, acabei de me recordar, foi numa palestra que ele deu na Unipass, e eu endosso completamente essa visão e acho que os prefeitos e prefeitas precisam de coragem. Coragem para tomar essas decisões difíceis num primeiro momento, aquele período ali de lua de mel que tem, para pegar os seus objetivos, tomar as decisões mais difíceis e ir nutrindo isso ao longo do mandato. E conseguir ali aguentar as pancadas que vão surgir no primeiro momento, mas que com certeza, no médio prazo, isso vai gerar um resultado, e nós temos inúmeros exemplos, até entre os nossos clientes também, mas no próprio estado, em outros estados, isso sim gera um resultado duradouro, não só
circunstancial. Entendi. O senhor citou aí 2 ou 3 líderes políticos do Estado, inclusive de grupos políticos diferentes, mas que são muito acima da média em função dos resultados e também da coragem. Grifando aqui a palavra coragem, porque hoje na internet você tem lá o fenômeno da validação versus cancelamento. Será se o político de internet, de TikTok, ele tem coragem de dizer algumas verdades para o seu eleitorado, com o receio de não ser validado, de ser cancelado, de ser xingado? Quer dizer que há também essa plataforma que inibe muitas vezes as pessoas dizerem o que pensam, principalmente candidato que só quer agradar na maioria das vezes, né? Eu acho que sim, Erivaldo, e nós temos 2 bons exemplos, se você me permitir, eu posso até citar nomes, porque como são elogios, claro, a gente pode fazer publicamente. Então, aproveitando até a citação do ex-governador Domingos Filho, que é uma grande liderança, a prefeita Patrícia Aguiar, de Itauá, ela consegue fazer uma comunicação muito efetiva. Foi eleita até uma das melhores agora, né? A melhor, né? Foi, em primeiro lugar, a melhor prefeita, mais bem avaliada. Isso. E o que a gente observa na comunicação da prefeita Patrícia Aguiar? Tem esse caráter despojado, tem uma comunicação mais direta dela com o cidadão, mas ela também consegue exercer com uma maestria enorme os aspectos mais importantes da governança. Então, Tauá tem, até para contextualizar, eles têm um conselho de gestão colaborativa, onde a cada mês eles reúnem ali a sociedade civil, levam questões e, às vezes, a própria prefeita é vencida ali, na opinião, mas isso gera um engajamento da sociedade e permite essa discussão mais franca sobre os problemas. E por um par de vezes eu já vi ela se posicionar nas suas próprias redes sociais, falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, com transparência, com clareza, né? E o resultado disso é que ela é uma prefeita extremamente bem avaliada, respeitadíssima na cidade, no próprio estado, no cenário político, e é um exemplo disso. Salvo engano, ela está na prefeitura pela 3ª vez, né? E tem um grupo, uma família que atua nos Inhamuns, em Tauá principalmente, há muito tempo. E há, por outro lado, uma crítica de que um grupo muito tempo no poder prejudica a própria democracia, a história da alternativa de poder. O senhor ficaria de que lado? De um grupo que passa mais tempo e tem essa expertise, ou os novos ares, né, oxigenar, dar novas experiências às cidades? É difícil fazer essa, embora seja uma pergunta muito provocativa, é o seu papel, mas assim, né, é difícil responder isso de uma maneira genérica. Né? Então, a gente teria que ver caso a caso. Eu posso falar no caso de Tauá, particularmente, que talvez não existam alternativas à altura da prefeita Patrícia Aguiar. Ela realmente é uma pessoa vocacionada para isso, não só ela como a família. Ela é muito dedicada a isso e tem conseguido, exatamente por conta dessa aliança da família, conseguir um nível de captação de recursos para Tauá totalmente acima da média, não só do estado, mas de toda a região Nordeste. E são exatamente esses fatores que eu mencionei que estão propiciando a cidade de Tauá vivenciar a criação de programas e serviços que não existem em muitas cidades muito maiores e desenvolvidas do Brasil. Então nós temos excelentes iniciativas em Tauá que poderiam ser exemplo para todo o Brasil. E recentemente o ministro do Desenvolvimento Social, ele teve conhecendo exatamente para levar um dos programas que eu poderia citar aqui, que é o Tauá Solidário, para todo o Brasil. A ideia é pegar essa iniciativa que começou lá e universalizar para o país. O ex-governador do Piauí, né? O Wellington Dias. O Wellington Dias. Então a gente voltou ao ponto do início do programa, quando falávamos que o eleitor, ele sabiamente, ele vai na direção dos resultados. Né? Sim. E me permita dar um segundo exemplo, também concreto, ainda dessa comunicação mais assertiva e transparente, como nós tínhamos comentado. Um outro município que eu tenho muita familiaridade, que é o município do Crato, no Cariri, é outra conjuntura política, é outra região, é outra cultura. Mas o Ailton, né? O Zé Ailton do PT, reeleito agora, muito bem avaliado, e é um prefeito que tem ido exatamente na contramão dessa comunicação mais aleatória, digamos assim.
Então, é um prefeito que é um exemplo de planejamento de longo prazo. Então, no primeiro mandato, ele já fez o planejamento de longo prazo, validou o plano de governo que o tornou vitorioso na primeira eleição com toda a cidade, inclusive com os opositores, deu a oportunidade deles opinarem naquele plano de governo. Está validado o plano de governo, o que ele fez? Vamos agora transformar isso em objetivos, metas, gerenciamento de projetos, e hoje o Crato está num patamar de desenvolvimento muito acima daquele que ele recebeu. E certamente o prefeito que tiver a honra de receber a confiança do povo cratense, ele irá receber um governo organizado. Exatamente. Né? Inclusive Crato, que fica ali naquela disputa saudável, né, geralmente, com a capital do Cariri, que é Juazeiro do Norte, Crato tem um PIB per capita superior ao PIB per capita do próprio Juazeiro do Norte. Né? Não só o PIB, um indicativo, né? Não só o PIB, mas o IDH também. IDH então, também. Assim, é uma cidade que realmente tem uma qualidade de vida, não só, né? Juazeiro acabou tendo um crescimento muito desproporcional e desorganizado, talvez até pela falta desse planejamento de longo prazo, as coisas foram crescendo e acontecendo naturalmente, e as duas cidades que mais estão tendo uma qualidade de vida e mais oportunidades na região do Cariri, pelo menos ali do Crajubá, vamos estreitar para ali. Colocar Barbalha na conversa. Exatamente. É o Crato e Barbalha. Barbalha também está, o prefeito lá, o Guilherme Saraiva, está fazendo um excelente trabalho. A cidade está crescendo rapidamente, a qualidade dos serviços públicos tem melhorado significativamente, e isso mostra que essa comunicação ela é importante, mas é importante também gestão, é importante ter objetivos claros. Barbalha é outro município que eu também poderia citar aqui, que faz de forma ativa esse gerenciamento, monitoramento dos seus projetos. Ou seja, a gente está falando de cases, né? Tauá, Crato, Juazeiro, Barbalha, a gente citou no início do programa também a região norte, a gente poderia pensar Sobral. Estamos falando, Carlos, de municípios polo, municípios ricos, se considerado ali o entorno, né? É o perfil de uma consultoria como a sua, ou a consultoria ela chega também, pode chegar também ao município menor, de baixo orçamento, de população mais tímida ali, com seus 30 mil habitantes, 40, ou há esse corte para a consultoria atender determinados municípios com um perfil já estruturado? Nós não temos um corte, mas assim, a natureza do nosso trabalho, como ela é voltada à performance, a melhorar resultados, é uma pauta que geralmente está no radar desses municípios de médio porte para cima. Entendi. Às vezes o município pequeno ele está muito ligado no cotidiano e às vezes não tem. E pouco profissionalizado no planejamento, sim, né? Mas nós temos boas exceções aqui no Ceará. Posso citar um aqui, se você me permitir, que eu estou citando? Pois não, claro. Elogio a gente tem que... Eu até peço que o senhor cite para que não cause ciumeira, citar todo mundo, né? Claro. Então, assim, exemplos bons a gente tem que compartilhar, e nós temos um excelente exemplo de gestão em Cruz, ali no litoral oeste, o prefeito Jonas Muniz. Né? A região de Jeri, né? Isso, ali, vizinho a Jijoca de Jericoacoara, ele tem acesso ao Preá também, ao parque, né? Então é um município pequeno, que está no entorno de uma região extremamente turística, que todo dia recebe um avião lotado de turistas de todo lugar do mundo, e isso traz consequências para a cidade. E o que eles fizeram agora, esse ano, inclusive com recurso do Itaú, conseguiram captar o recurso com a Fundação Itaú Social, para tratar a vulnerabilidade das crianças e adolescentes, que estão exatamente sujeitas àquele contexto ali de turismo, e a gente sabe que é uma situação que a princípio deveria trazer apenas coisas boas, mas também às vezes traz ameaças, principalmente para esse público. Então, assim, nós temos que render também a homenagens àqueles municípios menores que têm a visão de, mesmo sem ser uma emergência ali, não é um assunto que a população está cobrando, mas ele investir em temas realmente que são importantes, como é o caso dessa proteção da infância e da adolescência, e no caso deles, inclusive, eles estão com um projeto inovador, que é a família acolhedora. Tirar essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, de abrigos e situações que possam até ampliar e postergar a solução de um problema.
Ou seja, a gente está falando de um gestor que não está olhando apenas, também, mas não apenas para as próximas eleições, ele está olhando para as próximas gerações, né? Perfeito. Olha, parece que você viu um vídeo que nós preparamos, que sairá amanhã, inclusive, até convido a sua audiência para olhar, que a gente vai falar exatamente sobre isso. Como os gestores devem olhar, e não foi combinado isso, viu? Eu achei interessante, combinado, que os prefeitos eles têm que olhar não só para a próxima eleição, mas para as próximas gerações, porque realmente é esse engajamento, é essa preocupação autêntica com a cidade e o compromisso em resolver os problemas que vão fazer o eleitor olhar aquele candidato como uma pessoa que está comprometida e não apenas como uma figura pública que está atuando ali, fazendo um papel e reproduzindo uma moda ali do momento, uma trend, alguma coisa desse tipo. Legal. Perfeito. Carlos Medeiros, o nosso muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Otimista. Gostei demais do papo. Volte outras vezes. Parabéns, boa sorte aí na jornada. As suas rápidas despedidas por hoje. Bem, queria agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade, e queria aproveitar esse momento para convidar a sua audiência, a sua audiência que é privilegiada e que é muito seleta, interessada nesse tema, para participar da pesquisa Desafios da Gestão Pública. É a segunda edição. Nós estamos promovendo essa pesquisa exatamente como uma contribuição para essa cena de política, política e de gestão pública do Estado do Ceará. E para participar é muito simples, é o link bit.ly/desafios23. Então lá você vai encontrar a forma, que se não conseguir encontrar pelo link, pode ir no nosso Instagram, que está tudo lá. E quem participar vai receber um relatório completo, com todos os insights, tendências e aprendizados que nós vamos extrair dessa pesquisa, tá bom? Então convido também a seguir as nossas redes sociais, XP Consultoria no Instagram, Carlos Medeiros também, e estarei à disposição e terei o maior prazer de contribuir de forma voluntária com todos os entusiastas aí desse tema. Muito bacana. Só repita o link para chegar lá ao formulário da pesquisa. Perfeito. Então, segunda edição da pesquisa Desafios da Gestão Pública, bit.ly/desafios23. Muito bem. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Um abraço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Um abraço.